Olá, boa tarde, eu sou o Emon Reis, eu estou nessa tarde aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para fazer esse vídeo para você. E esse vídeo é um vídeo verdadeiro, é um vídeo sério, é um vídeo que é real, é um vídeo de Deus, é um vídeo que se fala das Escrituras Sagradas. Então o tema desse vídeo é esse: Deus quer revestir o ser humano do Espírito Santo. Para isso é necessário algumas coisas. Então esse vídeo ele é verdadeiro, é real. É um vídeo verdadeiro, não é falso, é real, é verdadeiro. Por quê? Porque são as Escrituras Sagradas para a minha vida e para a sua vida. E na aparição de Jesus, Jesus foi crucificado e ressuscitou ali ao terceiro dia. Ele apareceu aos 11 discípulos e ele falou desta maneira. De qual maneira? No Lucas 24, no versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então Deus falou isso para Jesus Cristo e Jesus passou para os apóstolos e para todo o povo de Jerusalém. Então, qual é a vontade de Deus? É revestir eu e você do Espírito Santo. Então, para isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que aceitar Jesus como único Senhor e suficiente Salvador e mergulhar nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 2, no versículo 1 em diante, a Bíblia diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Viu? Isso se cumpriu naquele dia. E é para a minha vida e para a sua vida hoje, para todo ser humano. E isso está escrito no capítulo 2 de Atos, no versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em si, em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, vos chama. Então a promessa é para a minha vida e para a sua vida, ainda nos dias de hoje. Então Deus quer isso na minha vida e na sua vida. Então o tema dessa mensagem é esse. Então Deus ele quer revestir eu e você do Espírito Santo. Para quê? Para poder nós ser guiados pelo Espírito Santo. Claro que nós somos falhos, somos pecadores. Mas no momento que eu e você fizer o que está escrito em Atos capítulo 2, no versículo 37 ao versículo 38, e disse-lhe: Arrependei-vos. No momento que eu e você, no momento que o ser humano ele se arrepende de algo que ele cometeu, qualquer coisa que ele cometeu, uma mentira, uma calúnia, uma defamação, qualquer pecado que você se arrepende, no momento que você se arrepende, e no momento que você se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é que acontece no mundo espiritual e no mundo físico? No mundo espiritual é instantâneo, acontece algo. Você passa a andar em espírito e as suas atitudes são segundo o espírito. Por quê? Porque você se arrependeu, você não está mais fazendo aquilo que você estava fazendo. Então você já está em espírito e não na carne, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Quando você se arrepende daquilo que você fez e quando você se batiza nas águas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quando você aceita Jesus Cristo. E isso vai acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa que fizer isso. E o próprio Jesus Cristo, ele falou isto em Lucas, capítulo 24, no versículo 49. E eis que sobre vós vos enviou a promessa do meu Pai: Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então Jesus, Deus, ele mandou uma pessoa ficar naquele determinado lugar para ser revestido de poder. Então Deus quer que eu e você seja revestido de poder. Para quê? Para nós poder viver na terra tendo temperança, domínio próprio, tendo um amor de Deus. Quem anda no Espírito, quem tem um Espírito, ele não vive fazendo aquilo que é errado, não. Ele pode errar, pode falhar. Você pode errar, pode falhar. Se você estiver andando no Espírito, se você estiver revestido com o Espírito. Mas você não vai permanecer falhando, errando. Por quê? Porque você está revestido do Espírito. Você está
com o Espírito, andando em Espírito. Então, as suas atitudes, os seus atos vão ser segundo o Espírito, não segundo a carne, as suas vontades, mas segundo o Espírito. Então, quem está cheio do Espírito pode falhar, se não vigiar, se não tomar cuidado, pode sim, pode chegar a falhar, mas temos que andar em Espírito. Então, Jesus prometeu isso, e essa mensagem, essa palavra se cumpriu no livro de Atos, como eu li. Vou ler novamente para poder eu e você entender. Em Atos capítulo 2, no versículo 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem? Os discípulos, eles obedeceram à direção de Jesus Cristo, que eles tinham que ficar na cidade de Jerusalém, então eles ficaram todos reunidos no mesmo lugar, orando a Deus. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Então Deus ele vai confirmar essa palavra na sua vida em algum dia, em algum momento, e você vai ver como é verdade. E veio como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estava assentada. Então a casa foi cheia do Espírito Santo. Então Deus ele encheu a casa, o lugar e as pessoas. Então ele vai encher eu e você e vai nos revestir do Espírito Santo. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então as línguas, o Espírito pousou em cada um deles, quer dizer, eles foram cheios, eles foram revestidos do Espírito Santo. E hoje em dia Deus quer fazer isso na minha vida e na sua vida, na vida de qualquer pessoa que aceitar Ele e que se arrepender do que fez de errado, do erro, do pecado, né? E em Jerusalém estava, e eles fizeram o que? E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram em cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, é isso que Jesus quer fazer na vida dos seres humanos, para eles serem edificados, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, conforme o Espírito Santo foi o que aconteceu na vida deles, vai acontecer na minha vida e na sua vida. Só que foi muita gente naquele tempo, naquele dia, que foi revestida. E em Jerusalém estava habitantes de Judá, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua e que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frinícia e Parfília e Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então todo mundo ouviu naquele dia falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que é isto? Que isto quer dizer? Então, que isto quer dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de monstros. Então, naquele dia que eles foram cheios do Espírito Santo, da presença, né, que o Espírito, que a promessa de Deus se cumpriu na vida deles, alguns diziam: o que é isto? Ficaram maravilhados, ficaram ali vendo as grandezas de Deus. E outros disseram: eles estão cheios de monstros naquela época. Só que falar em línguas é algo sobrenatural de Deus. E quando você se arrepende, você consegue sim falar, e você vai ser batizado em línguas, e você vai ser guiado pelo Espírito Santo no momento que você se arrepender do que você cometeu de errado. Seja uma mentira, seja uma calúnia, seja bebida, drogas ou qualquer outro tipo de pecado, né? Então, uma mentira é a mesma coisa de qualquer outro pecado no mundo espiritual. Tudo é pecado, né? Tudo aquilo que fere as Escrituras Sagradas e a Deus, a vontade de Deus. Ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões? Por quê? Porque eles tinham crucificado a Jesus Cristo, e Pedro falou para eles: Jesus Cristo vocês crucificaram, vocês pediram para crucificar ele, mas ele é que é o Salvador. É através dele que você consegue receber o Espírito Santo, a salvação eterna. Eles não se compungiram, eles se entristeceram muito e perguntaram aos apóstolos: que faremos, irmãos? Aí Pedro disse para eles:
E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então essa palavra não foi direcionada somente aos apóstolos, ao povo daquele tempo, mas é ao povo de hoje também. No momento que você aceita Jesus, no momento que você pede perdão e se arrepende do que você cometeu, pode ter sido uma mentira, qualquer outro tipo de pecado, você recebe o dom do Espírito Santo. Então, os acusadores vão dizer que você não está na presença de Deus, que você não está sendo guiado por Deus, que você está afastado, desviado, no momento que você se arrepender e começar a seguir o Espírito. Então, ouça a mensagem de Deus, a palavra de Deus e siga os ensinamentos. Por quê? Porque dessa maneira que você vai estar ali andando e vivendo em espírito. Se você for olhar para o dia passado, você não vai viver o dia futuro, o dia presente, o dia que Deus tem à frente, que Ele quer que você obedeça às Escrituras. Não olhe somente para o passado. Olhe para o passado, mas olhe mais para frente do que para o passado. E os outros falaram dessa maneira. Porque a promessa eu vou de respeito a vós e aos vossos filhos e a todos quanto estão longe, a tanto quanto Deus, nosso Senhor, chama. Então essa promessa é para todos que estão longe ou que estão perto. Essa promessa é para todas as pessoas. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, quase 3.000 almas, elas foram revestidas pelo Espírito Santo, pela promessa do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, naquele tempo foi quase 3.000 pessoas, e hoje Deus quer a quantidade de pessoas que aceitam Ele, que crê nele. E eles ficaram todos orando naquele mesmo lugar e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E os próximos passos é nós andar segundo o Espírito. Como é andar segundo o Espírito? Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é domínio próprio. Quando você está revestido com o Espírito, quando você tem o Espírito de Jesus, você tem domínio próprio. Então você não faz qualquer coisa, você não faz várias vezes um erro. É raridade uma pessoa que tenha aceitado Jesus, tenha se batizado, esteja guiado por Deus, por Jesus, e lê a Bíblia e venha fazer várias vezes o mesmo erro. Então, por quê? Porque você vai ter o domínio próprio, você vai ter a temperança, você vai ter o amor para amar uns aos outros, você vai ter o gozo, que é a alegria, você vai ter a paz dentro de si, então você vai querer a paz, você vai ter a longanimidade, uma certa paciência, você vai ter a benignidade, uma certa bondade, você vai ter a bondade, e você vai ter fé e mansidão. Então, Deus abençoe a minha vida e a sua vida, que Deus lhe proteja, lhe guarde e lhe livre de todo mal. Então, é dificilmente uma pessoa que já aceitou Jesus e se batizou viver fazendo o mesmo erro, a mesma prática. É raridade. Ela pode até falhar, cair, mas Deus, Ele levanta e a pessoa se levanta. Então, Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe enche com amor, com o Espírito Santo. Que Deus lhe enche com o fruto do Espírito Santo. Que Deus lhe dê sabedoria, entendimento e discernimento na palavra dele. E siga em frente em nome de Jesus Cristo.